Olá, eu sou o Fábio Gagliarini, contador da Contabilitop, e no vídeo de hoje falaremos a respeito do Simples Nacional, se vale a pena ou não você ser optante por esse regime de tributação. Para quem não sabe, o Simples Nacional ele é um regime diferenciado de tributação criado pelo governo federal com o intuito de ajudar as microempresas e as empresas de pequeno porte nessa questão de tributação, essa questão de auferir as suas receitas tributáveis. Muito bem, eu vou falar a respeito hoje dos 5 anexos e vou dar exemplos práticos acerca de algumas atividades que nós já trabalhamos há algum tempo para que facilite para você no momento da sua tomada de decisão. Lembrando que a ferramenta ideal, adequada para a gente ver se vale a pena ou não ser optante por esse regime de tributação é o planejamento tributário, ao qual ele é indispensável para analisar a sua atividade de uma maneira crítica e chegar a uma conclusão definitiva para o seu negócio. Muito bem, vamos lá. Hoje você paga, dentro do Simples Nacional, você paga o Imposto de Renda, a CSLL, PIS, COFINS, ISS e o ICMS. E o mais importante de tudo, alguns anexos do Simples eles já estão também abrangendo a questão da CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, ou seja, o INSS sobre a folha de pagamento que a gente paga nas demais opções de tributação, como o lucro presumido ou o lucro real. Começando aqui pelo anexo 1º, que ele diz respeito à revenda de mercadorias, né? A gente começa com uma alíquota de 4% com faturamento até R$180 mil, ou seja, a gente tem uma receita proporcionalizada ali no primeiro ano de faturamento de R$15 mil por mês. Né? E o mais importante de tudo, o INSS sobre a folha de pagamento, que é a CPP, ela está embutida dentro desses 4%. Dessa maneira, vale muito a pena àqueles que são optantes pelo anexo 1 do Simples, como, né, a gente agora vem os exemplos práticos. Né? Se você tem uma loja que revenda de roupas, revenda de bijuterias, se você tem mini mercados, né, mas aí nesse caso de mini mercado a gente tem que tomar uma atenção especial, que é relacionado a alguns produtos que eles são sujeitos ao ICMS, substituição tributária, e ao regime monofásico de PIS e COFINS. Esses dois assuntos serão objeto de um vídeo posterior, mas é interessante ficar atento, né, a esses detalhes para que você não tribute duas vezes uma mercadoria ao qual você tenha comprado. Essa não seria a intenção do regime de tributação, mas o profissional ele tem que te aconselhar da melhor maneira possível para que você tenha a menor carga tributária. Já o anexo 2 ele diz respeito à indústria, né, e o faturamento, a alíquota inicial é de 4,5%. Ela acrescenta 0,5% por causa da questão do IPI. E o que seria muito bom? O que você pode produzir, né, você como industrial, como de pequeno porte? Né, é interessante nesse caso você analisar até qual será o seu faturamento em 12 meses, né, para ver se vale a pena, às vezes, você ter uma CEPLAN, você fazer um projeto para isenção de grande parte do imposto de renda, do ICMS e etc. Aqui na indústria, seria interessante você produzir, se você tem uma produção de roupas, de sapatos, cintos, bolsas, né? Se você compra matéria-prima, industrializa e revende, então você começa a sua tributação ali por 4,5%. No anexo 3º, nós temos o serviço. Anexo 3º, 4º e 5º são serviços, mas eles têm algumas diferenças e peculiaridades entre si. O anexo 3º é um anexo excelente para quem trabalha com o Simples Nacional. Né? Ele começa ali com a alíquota de 6% e o INSS sobre a folha de pagamento ela também é por dentro, né? Ou seja, está embutido nesse 6%, que é a alíquota inicial. E alguns serviços, né, que já são, a gente trabalha há algum tempo, que são praxe, a gente optar pelo Simples Nacional, são creche, pré-escola, escolas de idioma, agência de viagem, turismo e contabilidade. Né? No nosso caso, nós somos optantes também pelo Simples Nacional. E partindo para o anexo 4º, né, esse anexo ele tem uma peculiaridade, porque o INSS ele é por fora, ou seja, a gente recolhe o INSS como se numa empresa de lucro presumido ou lucro real fosse. Qual é uma das grandes vantagens de você ser optante pelo Simples Nacional? Além da alíquota baixa, né, você ter a CPP, o INSS, sobre a folha de pagamento dentro das alíquotas.
porque isso diminui muito a sua carga tributária. Um exemplo prático é, o INSS hoje, no lucro presumido, você paga 20% sobre a folha de pagamento. Isso sem contar com terceiros, né, que é o SESC, SESI, SENAT, etc., sem contar com RAT nem com FAP. Somando isso, varia de 28% a 35% sobre a folha de pagamento. Então, essa é uma vantagem muito expressiva que você consegue reduzir a sua carga tributária significativamente no Simples Nacional. Então o anexo 4 ele começa com 4,5%, que nem o anexo 2 da indústria, no entanto o INSS é por fora, né? E alguns serviços que devem ser observados se vale a pena ou não você ser optante por ele o serviço de limpeza ou conservação e serviços advocatícios. O que a gente orienta para os nossos clientes? É interessante ser optante pelo anexo 4, por exemplo, no caso de advogados, serviços jurídicos, porque você inicia lá pagando 4,5%, contra você pagaria lá no Simples Nacional 16,33%, ou seja, é uma diferença muito grande. No lucro presumido você pagaria 16,33% mais o INSS sobre a folha de pagamento. Aqui você inicia pagando 4,5% e paga também o INSS sobre a folha de pagamento por fora, mas vale a pena ser optante pelo Simples Nacional nesses serviços. E por fim, a gente parte para o anexo 5º, né, que ele inicia com uma alíquota muito expressiva, 15,5%. E aí vale a pena a gente debater com a reforma que aconteceu no Simples Nacional. A legislação ela prevê que você tem uma flexibilização. Existe um fator hoje, fator R, que é um fator que a gente chama de fator mão de obra, ou seja, quanto maior a sua mão de obra, menor a alíquota que você vai pagar de imposto. Por exemplo, hoje, dentro do anexo 5º, nós temos atividade odontologia, auditoria, perícia e engenharia. No entanto, se a proporção entre a sua receita bruta e a sua folha de pagamento ela for igual ou superior a 28%, você deixa de tributar no anexo 5º e passa a tributar no anexo 3, ou seja, isso é uma vantagem muito expressiva. E o que entra na minha folha de pagamento? Empregados, FGTS, Prolabore, serviços pagos a autônomos. Então, às vezes, vale a pena, no seu planejamento tributário, você aumentar um pouquinho o seu Prolabore para que você alcance, no mínimo, ali 28% da sua receita, do seu faturamento, né, da sua receita tributável, para que você, então, tribute no anexo 3º e não no 5º. Ou seja, você inicialmente, no 5º, começa com 15,5%, e no anexo 3º você começa com 6%. Isso é uma vantagem muito expressiva e vai dar análise prática no seu caso em concreto. Então essas foram as dicas de hoje. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, coloque nos comentários abaixo que eu teria um grande prazer em lhe ajudar. Se você estiver no YouTube, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você estiver no Facebook, curte a nossa fanpage, compartilha com os amigos, ajude no nosso crescimento. E eu fico por aqui, deixo um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.